cold and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to better and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from your fat little pastor, he will tell you to love evermore. But you hand it to that rat-a-tat at the window. At the window. See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now do you get it? What do about it makes the world go round. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador. A você, minha amiga, meu amigo, trabalhador, trabalhadora, muito obrigado pelo carinho, o prestígio da sua audiência, você que nos acompanha sempre. Todos aos sábados, às 7 às 8 da noite e reprise aos domingos também no mesmo horário, das 7 às 8 da noite. Se você tem algum amigo que quer acompanhar o nosso programa, mas não é assinante da NET, é só avisar para ele que tem como ele acompanhar nosso programa pela internet, digitando www.d11.com.br. Ele vai estar acompanhando nosso programa e saber dos assuntos que acontecem em nossa cidade, no nosso estado e no Brasil. Nós estamos vivendo um momento em que nós vamos discutir mais a política profundamente. Porque quando você elege um candidato, ele é seu funcionário, você está pagando para ele. As pessoas abaixam a cabeça, ah não, porque é vereador, ah não, porque é político, você tem que cobrar. Eu acho que está faltando mais a população cobrar os nossos políticos, para que façam realmente aquilo que se propôs a fazer nas suas campanhas, quando foi bater na sua porta pedir o seu voto. É muito triste ver que você acreditou na proposta de governo e quando você elege o seu candidato, ele faz tudo o contrário. Ele favorece mais o partido do que a população, favorece mais o partido do que uma sociedade, uma cidade, um desenvolvimento. Tudo é comprometido diante dos interesses de partido. Nós estamos vivendo em Guarulhos agora um momento muito complicado. Nós estamos com problemas de fluxo de caixa na prefeitura, ou seja, está praticamente quase que... eu vou chegar ao extremo, à beira de uma falência, porque não está pagando fornecedores, não está pagando ninguém. Está muito difícil, está muito complicada a situação financeira. Não obstante disso, mais complicado ainda está a Secretaria de Educação da cidade de Guarulhos. Nós estamos acompanhando nos jornais aí, nos grandes telejornais, a nova proposta hoje que se pretende implantar na escola, na rede municipal. É uma cartilha onde fala de sexo. Eu acho que é prematuro, é minha opinião, é o que eu penso, que é prematuro você falar numa rede, uma escola de uma criança de 6 a 11 anos sobre sexo. Eu acho que é um papel que isso deve aos pais educar seus filhos. É muito difícil entender a postura de um secretário e principalmente do prefeito Almeida que defende essa cartilha na grade curricular. Eu gostaria de fazer umas perguntas aqui, eu não sei, eu não sou um cara conservador, mas acho que tem coisas que não é pelo atalho, tem que seguir o caminho, o curso natural da vida. Almeida tem filhas. Eu perguntaria se elas estivessem na idade de 6 a 11 anos, que faça um estudo da sua consciência, vai lá no fundo da sua consciência. Se tivesse a sua filha, prefeito, de 6 a 11 anos, o senhor gostaria que esse material fizesse parte da grade curricular?
Você gostaria que as suas filhas discutissem sexo na escola? Falar de prevenção, falar de... Mas homossexualidade, não está aqui um cara contra. Para mim, eu não estou nem aí que a sua opção sexual, o que você gosta, se é de homem ou mulher, eu acho que o amor prevalece. Mas não é esse caminho. O mesmo faço a pergunta para o Moacir. Você defenderia isso, seus filhos? É que político não põe filho em rede municipal, porque todos os filhos deles estão em escola particular, não estão na rede municipal. Nenhum filho de vereador que eu conheço aqui na cidade usa o sistema público de saúde ou o sistema de educação municipal. Nenhum deles. Todos os seus filhos estão em rede particular de ensino. No entanto, eu gostaria de deixar bem claro aqui, falar o Júlio é homofóbico. Não sou. Absolutamente eu não sou. Agora, eu sou contra certas atitudes. Por que vocês não colocam na escola moral e cívica? Por que vocês não ensinam as crianças como não roubar, como não subornar, ser honestos, fazer uma política como é uma política honesta? Por que não ensinam honestidade na escola? Está precisando disso. Quem sabe os políticos possam crescer novos políticos honestos nesse país, coisa que não acontece no nosso dia a dia. No entanto, Moacir, você está deixando de aplicar 4,5 milhões de reais para dar aula de reforço para os alunos, porque diz que não tem dinheiro a secretaria. Em contrapartida, aplica 9,5 milhões para espantar pombos de escola. Vocês estão um pouco fora da realidade, precisamos voltar um pouco mais para a realidade. Fica aqui esse protesto que eu tenho certeza que muitos pais não gostariam de fazer isso. Antes de implantar alguma coisa, esse autoritarismo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, converse com os pais. Vamos conversar, fazer uma conversa, se é isso que eles querem para os filhos deles. Porque a educação está péssima, muito ruim, está a desejar nesse país. Vamos tocar o programa, vamos em frente, porque o Voz Trabalhador sempre traz convidados especiais aqui para falar de política, para falar da sociedade, para falar dos problemas que acontecem na nossa cidade, para juntos tentarmos criar uma discussão com a sociedade para buscar o melhor possível para todos nós. Hoje estamos recebendo aqui Josinaldo José de Barros, o nosso querido Cabeça. Bom dia, Cabeça. Vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Eu falo que é o meu presidente, porque o Pereira está em Genebra, né? Então, por enquanto, você é o nosso presidente, né? Interino. Boa noite para você, seja bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez. Boa noite, Júlio, boa noite a todos os telespectadores. Nós estamos vivendo um país, está turbulento, a classe política desse país. Antes de entrar nos pontos, nós precisamos discutir mesmo, que são os direitos dos trabalhadores, que está sendo discutido, nós estamos preocupados com tudo isso. Como você vê a política hoje no país, hoje? Você que é um homem que milita em todas as áreas, obrigatoriamente, até você tem uma liderança muito grande, e você não consegue nenhum benefício para o trabalhador se você não tiver uma força política. Isso você tem uma força política muito grande. Mas como você vê o quadro político hoje do país? Muita gente está descrente da política. Todo mundo fala do político. Como você vê o quadro hoje, Cabeça? Eu vejo o quadro político hoje no nosso país de uma forma muito triste, porque as pessoas que estão debatendo os projetos, debatendo as coisas que podem ajudar ou não a sociedade, eles pensam primeiro em resolver os seus problemas. E a crise que nós estamos passando no momento, está se agravando, a crise econômica, eu entendo que essa crise econômica está sendo causada pela crise política, ou seja, existe mais uma disputa de quem manda do que uma ideologia mais nacionalista, ou seja... É briga pelo poder. É briga pelo poder. É briga pelo poder. Eu vejo e acompanho algumas coisas que eu não vejo projeto dos partidos que se opõem ao governo. Eu não vejo também nem o partido do governo ter consenso em tudo que a presidenta da República apresenta. Alguns defendem, outros não. E quem está se aproveitando disso é o PMDB e o PSDB. Hoje de manhã, eu estava ouvindo a rádio Band FM, o Ricardo Boechat. Vale a pena vocês conferir esse programa, gente. É muito legal. Muito bom. O que o Ricardo Boechat falou, eu já sabia. Porém, é importante a sociedade entender
que o PMDB, que é o maior partido aliado do governo hoje, da base do governo, tem a vice-presidência da República, tem a presidência do Senado, tem a presidência da Câmara, tem os maiores ministérios, ou seja, o governo está na mão do PMDB. Porém, deixar bem claro que o que o Boechat falou é verdade, porque o PMDB é governo desde a ditadura, com o Sarney. Verdade. O Sarney estava lá no governo da ditadura e era PMDB. E depois que abriu, né, para a democracia, o PMDB também esteve no governo desde então. Todos que passaram, né? Porque o Sarney foi presidente, né? O Sarney, que já era com apoio do Sarney lá na ditadura, depois o próprio Sarney, presidente do Brasil pelo PMDB, e continua no PMDB. Depois o PMDB continuou no governo Collor, o PMDB continuou no governo Itamar, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, e com toda a licença da palavra e perdão a vocês, já vou pedir perdão e desculpa. Se o capeta entrar no governo, o PMDB é governo. Abraça. Então, todas as mazelas que esse país atravessou e vem atravessando, tem a mão maldosa do PMDB. Isso é claro, notório e verdadeiro. Então o PMDB não tem moral para criticar a presidente Dilma em nenhuma coisa ruim que esse país vem atravessando. Nós temos aí agora a reforma política. Ninguém teve consenso na reforma política. Mas não houve reforma. Não teve consenso. Então, não aprovaram nada de reforma política, porque eles não querem, nem o PMDB, nem o PSDB, nenhum partido de oposição tem um projeto de reforma política que seja consenso e que a própria sociedade aprove. Porque o que eles querem é que... Mas a sociedade nunca é chamada para essa discussão, Cabeça. Mas aí é o seguinte, o que eles querem é que continue da forma que é hoje. As grandes empresas doando milhões para os candidatos, para os partidos. Não mudou nada. Não mudou nada. Enfim, não teve reforma e eu não acredito que terá. A única discussão que está em pauta hoje é o fim da reeleição, que acho que vai ser difícil que passe, que seja Então, só para mim concluir o meu raciocínio, eu acho que o que está acontecendo no Brasil hoje é uma retaliação dos próprios aliados do PMDB, inclusive o PMDB, ao próprio governo, para quando for em 2018 ganhar as eleições. Então a crise que o Brasil atravessa hoje, ela é causada, a crise econômica, está falando em desemprego, e já existe desemprego, estamos entrando em uma recessão, só que nós somos de uma época, Júlio, onde a inflação dava 70% ao mês. Ao mês. É importante que a juventude que esteja assistindo esse programa ao mês saiba que hoje a inflação de 2015 ela está prevista para 7,5%, no máximo 8%. 8,4%. E já tivemos inflação de 70%, 80% ao mês com o PMDB no governo. Então, coisas piores já aconteceu nesse país. E o próprio PMDB e o PSDB que vem se aproveitando dessa situação, o PSDB vem votando em projeto que eles foram contra lá atrás, que é para apertar, prejudicar. Fator previdenciário. Foi eles que criaram, agora eles voltaram atrás. Também foi eles que criaram. A reeleição foi eles que criaram, agora voltaram atrás. Tudo para dificultar a administração pública da Dilma, para em 2018 facilitar para eles. Então o tiro pode sair pela culatra lá na frente. Então é um povo que para chegar ao governo, eles querem retalhar, eles querem o quanto pior melhor, eles querem crise, desemprego, inflação, juros altos, que é para botar a culpa só no governo. Agora, é um povo que briga por ministério a todos os dias, briga pelo poder e trabalha por baixo dos panos para chegar no poder. E quem paga a conta? Querem o poder através da articulação política, não do voto popular e vendendo os seus projetos para a sociedade. Quando eu falo vender, é vender a sua ideia, os seus pensamentos, o seu projeto, apresentar o seu projeto. Não tem competência para isso. Então, eu acho que o que o povo brasileiro tem que entender é que essa crise do desemprego que está sendo gerada agora, ela é pensada, articulada, manipulada pelos grandes partidos, pelos grandes empresários. Não só o PMDB. Não, o PSDB também está PSDB, envolvido. Especialmente o PSDB. Pelos grandes partidos, pelos grandes empresários que não querem a manutenção de nenhum governo atual
eles querem mudar o sistema pelo apoio do capital financeiro que banca tudo, pelo apoio das grandes mídias e principalmente dos Estados Unidos, porque as maiores empresas têm o capital americano, tem o petróleo por trás disso, querem a exploração do petróleo para eles, querem comprar a Petrobras, querem fazer as coisas que o Brasil tem que ser o quintal do mundo para jogar o lixo deles. Então, existe uma briga política. A briga política está causando a crise econômica. Se não tivesse essa disputa tão notória politicamente, pode ter certeza que não existiria essa crise econômica assim de imediato, do dia para a noite. Tá? O PT tem a culpa porque é governo. Não estou aqui tirando a culpa da Dilma e nem do partido. Porque, na verdade, quem assina e quem decide, a caneta está na mão porque o que a Dilma tinha que fazer também para ter o apoio da sociedade era reduzir, né, o número de ministérios. 38 ou 39. Então, assim, não estou tirando a culpa do governo. Porém, quem está levando o governo ao erro, à crise, tudo, é o próprio PMDB. Não podemos deixar também de ressaltar aqui, até quando eu falo da reeleição, para que a Dilma pudesse ser vitoriosa nas urnas, ela segurou todos os preços em 2014, isso era claro e notório, já estava dizendo que a coisa ia arrebentar, que não ia conseguir, redução de conta, lembra? Conta de luz, e no fim vê esse pacote aí arrebentando todo mundo aí. Tudo pelo poder, vale tudo pelo poder. Nós vamos para um intervalo comercial e depois eu quero voltar com o Cabeça perguntando o que é o pacote da maldade. Existe o pacote da... Já viu no governo, no governo Itamar, o pacote não sei do que, aí no Henrique Cardoso o pacote não sei do que, agora voltou os pacotes na nossa política e vem aí o pacote da maldade. Quer saber o que é? Não desliga não, fica aí, daqui a pouquinho o Cabeça responde o que é o pacote da maldade. 1 minuto. in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But you hand it into that rat-a-tat, rat-a-tat at the window.
See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, get a little, money, 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 money. Now together, work around it makes the world go round. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, Uma construtora sem operários. todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador, hoje recebendo um cara que eu tenho o maior orgulho de falar que é meu amigo, um dos poucos patriotas. Quando eu falo patriota, não é ser brasileiro, não, patriota de verdade. O menino, quando ouve o hino nacional, se emociona. Quando fala da história desse país, se emociona. São homens assim que nós estamos precisando nesse país. São políticos com esse sentimento de patriotismo que nós precisamos nesse país. O meu cabeça falou ainda há pouco sobre o PMDB, é verdade. Como em São Paulo, o PSDB comanda esse estado há mais de 20 anos, fazendo manobra com o PMDB. Entra aqui pelo PMDB, passa pelo PSDB, mas estão comandando esse estado há 20 anos. Aí você fala, mas o Alckmin... Não, eles estão há 20 anos no poder. Isso precisamos mudar a cabeça. Não dá a cabeça para aguentar mais esse sistema de política que nós estamos vivendo nesse país. É revoltante. E o povo que está sofrendo, nosso país não cresce, nosso estado não cresce, empresas estão fechando. Você andando em Guarulhos, você que usa ônibus, observe quantos imóveis estão para alugar, comércios fechados com placa de alugas na nossa cidade. Tá fechado. Se o comércio para, como a produção vai vender? Como vai gerar emprego? Estamos à beira de um caos, precisamos mudar a política desse país. Gostaríamos, Cabeça, de ter mais patriotas como você. Eu estou falando, você sabe que eu não sou de puxar saco, não puxo saco de ninguém. Eu
Sou um cara que não tenho nada na vida, porque eu não sei puxar saco de ninguém. Quando é legal, quando o cara é bacana, eu falo. Quando não presta, não adianta. Eu não gasto vela com defunto ruim, de jeito nenhum. Precisamos ter pessoas com mais patriotismo. Está faltando isso no povo brasileiro, cabeça. Ô, Júlio, a questão... Eu fico feliz de você falar que eu sou patriota, mas assim... Eu já vi várias vezes você chorar ouvindo o hino nacional. É importante as pessoas entenderem o que é patriotismo. Ou seja, patriotismo é você querer o bem para o país e também não só cobrar. Né? Eu ouvi você falando que tem que cobrar realmente. Mas não só cobrar, tem que participar. Participar da política. Se você cobra dos políticos, mas você não participa, ou seja, você anula seu voto, você já está dizendo que você nem vai cobrar, nem vai participar. Você não tem direito de reclamar. Você não pode reclamar. Reclamar do quê? Porque a partir do Não momento que participou do você processo? se opõe ao processo, você nem pode criticar, nem pode cobrar. Tá anulando o teu próprio voto, que é aquilo que te credencia a cobrança. A partir do momento que você participa, como é que você pode participar? Você pode participar desde a Associação Amigos de Bairro. Exatamente. Que, no meu ponto de vista, é uma coisa importante. Exatamente. Que é a primeira reivindicação. Né? A primeira reivindicação da sociedade sai da Associação Amigos de Bairro, onde você participa da melhoria do teu bairro através de um asfalto, através de uma linha de ônibus, através de uma UBS, de um posto de saúde, através de qualquer melhoria que vá para aquela comunidade. Isso é participar. A partir daí, você vai participar da vida pública do teu município, né? Você vai participar ajudando a eleger vereadores que olhem para o teu bairro, ajudando a participar também, vai uma vez por ano, pelo menos, na Câmara Municipal, assiste uma sessão do teu vereador, daquele vereador que você elegeu, o que ele tá fazendo, daquele cara que vendeu uma ideia para você e você não sabe nem como é que ele se comporta em uma sessão da Câmara Municipal. Então não é só cobrar, é participar. Outra coisa que você falou aí do hino nacional. Tem gente que está tocando o hino nacional, ele está falando, mascando chiclete, está atendendo telefone, está conversando. Eu acho que é primordial, né, as pessoas saberem que o hino nacional está acima de qualquer coisa nesse país. Então eu acho que são esses costumes, esses morais, essa coisa de nacionalista que faz com que a sociedade melhore. Então não é... eu sou patriota, sou nacionalista. Não é só isso. É você saber o que significa ser isso. Vamos falar agora de um assunto que está incomodando todo mundo. Esse pacote da maldade, que é o pacote da maldade, cabeça? Fala pra mim. Você criou esse pacote da maldade, é bom esse nome, hein? Gostei desse nome. Pacote da maldade. Bom, no nosso entendimento, o pacote da maldade é as medidas provisórias que a Dilma lançou em dezembro, né? Final do ano passado. E que isso está valendo até agora, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, e agora ela governou até agora com essas medidas provisórias, e que agora vai para sancionar, através dela, ou vetar, através dela. Esse pacote da maldade nada mais, nada menos do que mudanças nas regras do seguro-desemprego, mudanças nas regras da transferência da pensão por morte, ou seja, o camarada morre, quer transferir a pensão para a viúva, isso vai diminuir o valor da pensão, vai exigir que esse casal tenha sido casado pelo menos 2 anos no documento, vai exigir que esse casal tenha contribuído para a Previdência Social, tem uma tabela de meses que tem que ter contribuído. Então, as medidas provisórias 664 e 665, chamadas do pacote da maldade, mudam em direitos trabalhistas, porque a gente entende que o seguro-desemprego é um direito, a gente entende que o auxílio-doença é um direito, a transferência da pensão por morte é um direito, o auxílio ao pescador é um direito, tudo que está conquistado, sacramentado, para nós é direito. E a Dilma, ela prometeu na sua campanha que não tirava, nem que a vaca tossisse, ela tirava nada dos trabalhadores, ela não cumpriu com a promessa de campanha. A vaca tossiu. A vaca tossiu, está com gripe e deu até tuberculose agora. Então ela tirou, e por isso que nós batizamos de pacote da maldade, porque ela deveria economizar com o pacote fiscal, reduzindo o número de ministério, taxando as grandes fortunas, criando taxas para as remessas de lucro das multinacionais. Ela tem muita gordura administrativa para cortar. E o lugar certo de cortar é diminuir o ministério. Para que 38 ministérios? Mas para isso, ela tinha que arrumar briga com os partidos
da base aliada. Eu sou do PDT, o PDT tem a parte do Ministério do Trabalho, ou seja, e eu sou a favor que se reduza o número de ministério e que tire até o Ministério do Trabalho do PDT, porque o Ministério do Trabalho está inoperante. Nós temos o Ministro do Trabalho, que só tem o emprego lá. Você não ouviu falar, né, do Ministério do Trabalho, do Ministro do Trabalho? Não, então, para que Ministério do Trabalho e Previdência Social? Deveria cortar um, ficar só um. Deveria, dos dois, juntar, fazer um. Ministério da Agricultura e Ministério da Pesca. Para quê? Se agricultura e pesca está tudo voltado ao campo. Fazia um. Então ela ia fazendo esses cortes, ia adequando e, meu amigo, se quer economizar, cada ministério desse que ela fosse cortando, mais de R$1 bilhão por ministério. Então o pacote da maldade, essas medidas provisórias, vai representar aí em torno de 14 bilhões. Então teria outros locais, né, para mexer, para que preservasse o seguro-desemprego no momento onde o desemprego está aumentando. Ela está andando na contramão. A política atual está gerando desemprego, aí é onde o trabalhador vai correr atrás do seguro, aí é cortado. Né? Não que é cortado, extinto o seguro-desemprego, mas ela diminuiu o número de parcela, aumentou o número de meses que o trabalhador tem que estar trabalhando para poder ter direito ao benefício. O camarada que fica doente, vai fazer a perícia. Essa perícia pode ser terceirizada por um médico que a empresa contratar e não mais pelo perito do INSS. Enfim. E nem olha na cara dos pacientes. O pacote da maldade, que a gente fala, só tirou direito dos trabalhadores. Não mexeu com os empresários, não mexeu com os bancos. Está vendo um retrocesso? Ela aumentou aí de 15% para 20% o imposto dos bancos. Certo. Mas isso é muito pouco ainda diante das taxas de juros que a gente paga nesse país. Ela aumentando a taxa de juros como aumentou agora recentemente, ela simplesmente está dando mais dinheiro para os bancos. Está dando mais. Só no primeiro trimestre desse ano, em média, Bradesco, Itaú, Unibanco, eles ganharam 5 bilhões só em 3 meses, né? Primeiro trimestre desse ano. Então, quando o governo aumenta a taxa Selic, aumenta a taxa de juros, nós vamos pagar mais juros para os bancos, nós vamos dar mais dinheiro para os banqueiros. E aí vem tirar direito do trabalhador? Eu posso falar isso, sabe por quê? Porque eu andei em carro de som nessa cidade, pedindo voto para a Dilma. Eu votei na Dilma, eu apoiei a Dilma, porque até outubro de 2014, nós tínhamos 12 anos de ganhos com esse governo para os trabalhadores. Então não tinha como eu ser contra a Dilma. Não tinha como. Nós, do movimento sindicato, era um sistema de governo que estava favorecendo os trabalhadores. E a promessa dela era não mexer com o direito dos trabalhadores. Só que quando chegou em janeiro, que ela tomou posse ao segundo mandato, ela já foi logo anunciando medidas, depois da eleição, ela já foi anunciando medidas provisórias que mexem com o trabalhador. Então hoje eu posso falar, porque eu trabalhei para pedir voto para Dilma e hoje eu estou criticando porque ela não cumpriu o que ela prometeu na campanha. É o pacote da maldade, sim. Tá? Então isso não quer dizer que a gente não está entendendo a necessidade do ajuste. Há uma necessidade do ajuste. Gastou-se muito e tem que ajustar, verdade. Quem está pagando a conta Mas quem está pagando a conta é os trabalhadores. Até agora é os trabalhadores. Então tem que colocar o dedo na ferida onde tem que cortar, onde tem para cortar. Porque do trabalhador não dá para cortar mais nada. Ô, dona Dilma, nós, povo brasileiro, trabalha 5 meses, nós trabalhamos 5 meses, nós trabalhamos até o dia 31 de maio, ou seja, até essa semana, para pagar imposto. O povo brasileiro, os trabalhadores já trabalham 5 meses. Os 5 meses desse ano é imposto. Isso é dados técnico, confiável. Pode puxar no DIEESE, IBGE, todos os meios confiáveis. 5 meses de imposto. Então, não dá mais para cortar direito do trabalhador. Então, acho que quando a gente ajuda a eleger, isso é a participação que você cobrou aqui no início do programa. Nós ajudamos a eleger. Agora, nós vamos ajudar a cobrar. Nós participamos de toda a vitória desse governo desde o primeiro mandato do Lula, porque nós apoiamos. Agora, mexeu com o direito do trabalhador, a essência nossa, enquanto sindicalista, é defender os trabalhadores. Porque nós somos trabalhadores sabendo que o trabalhador sofre nesse país.
vamos apoiar o governo se o governo tivesse tido coragem de cortar aonde tem para cortar e não de onde não tem. Você esteve em Brasília fazendo esse papel, que é o papel de todos os brasileiros, esteve nos representando lá, cobrando. Qual a maior dificuldade que você enfrentou lá diante da luta contra esse pacote da maldade lá? Houve apoio de algum político, de algum deputado? Vocês tiveram, pelo menos, a apreciação da manifestação de vocês por algum deputado? Não, tivemos. A votação foi apertada, agora recentemente foi no Senado, foi apenas por 7 votos de diferença. Foi 39 a favor do governo, a favor do pacote da maldade, e 32 contra o pacote da maldade. Então nós tivemos lá 32 senadores que votaram a favor do povo, contra esse pacote. Posso dar o exemplo aqui, o Paulo Paim do Rio Grande do Sul, é um grande senador, que é do PT, e votou contra a presidente Dilma. O Cristóvão Buarque, do PDT, que é do meu partido, lá do Distrito Federal, votou contra. Foi para a tribuna e justificou por que ele era contra. Então nós tivemos outros senadores, como o Lideberg, do Rio de Janeiro, como o Gandolfo Rodrigues, também lá do Pará. Nós tivemos 32 senadores que foi contra o pacote e deu a diretriz de onde a presidente Dilma teria que cortar para fazer o ajuste fiscal. Mas não foi o bastante. Mas não foi o bastante, né? Talvez se tivesse tido uma pressão maior de todas as centrais sindicais, que também não houve, tem que falar a verdade aqui. Teve central que correu da luta, que correu da pressão em Brasília, que eu estava lá e não vi, tá, essas centrais lá. Eu não vi essas centrais lá. Eu posso dizer porque eu estava na votação. Eu fiquei lá até 10 horas da noite, fomos expulsos. Tem sindicatos que fazem. Fomos expulsos do Congresso, porque eu gosto de falar nas reuniões aqui em Guarulhos. Eu vi expulsão. O Sindicato dos Metalúrgicos foi contra na base, e vai para a pressão lá em Brasília. Nós estávamos na Câmara, nós estávamos no Senado, contra. Tá? Então eu vi lá só uma central lá, eu vi só a força sindical, lá no Senado, na última votação. Tinha que estar todas lá. Tinha que estar todas. Então, a unidade sindical é importante, eu defendo a unidade das centrais sindicais. Agora, não adianta fazer protesto na base contra o pacote da maldade, contra as reformas, e não ir para a pressão lá em Brasília, porque a sessão onde aprova é lá. Eu já cobrei isso aqui de reunião de sindicalista aqui em Guarulhos. Isso é participar, que você falou no início do programa. Isso é participar. Isso é participar, é fazer o debate na base e é fazer o debate em cima, onde é resolvidas as coisas. O Cabeça colocou muito bem aqui, ele subiu no caminhão, defendeu a campanha da Dilma, pediu voto para Dilma, mas hoje reconhece que ela não está cumprindo as promessas. Mas tem centrais sindicais aí que eu posso dar nome, porque se não for dar nome, eu posso dar. A CUT não esteve presente em favor do trabalhador para evitar esse pacote da maldade. Não estava lá porque é da base, é do PT, está formado do PT. Gente, nós temos que esquecer o partido e pensar no trabalhador. A única que estava lá foi a força sindical. Não estou puxando para ninguém, eu te falei, não puxo para ninguém. Estava lá lutando contra esse pacote da maldade, que vai passar. Como também, Júlio? Vai passar. Vai passar. A Dilma vai sancionar, porque... Não tem como ela não sancionar, as medidas é dela. Então, se já passou nas duas casas, ela vai sancionar, com certeza. Ela precisa cortar na própria carne, ela tem que demitir. Agora eu espero... Tem que enxugar a máquina. Agora eu espero que a Dilma não corte, não vete o fim do fator previdenciário. Nós vamos falar desse assunto agora. Porque nessas medidas, Júlio, entrou o fim do fator, que para nós é bom. É ótimo, mas foi uma luta de anos que vem. Ou seja, então vai aprovar o pacote da maldade, mas não vete, né? Não vete o fim do fator previdenciário, porque aí pode ter certeza que aí a Dilma realmente vai dizer que ela tem que assumir que ela é contra os trabalhadores. Se ela vetar o fim do fator previdenciário, ela tem que assumir, eu sou contra os trabalhadores. Porque, pelo menos isso, é o que a gente espera. Ficou bom da forma que... Não ficou bom, mas ficou razoável. Era o que a luta de vocês queriam, é da forma que está? Diante da situação, né, é razoável. É melhor assim do que o que estava antes. É melhor assim do que estava antes. Porque o que estava antes, você podia aposentar antes dos 60, mas o teu salário como aposentado ia lá embaixo. 40% ia embora. No mínimo 30%, até 40%, até 50%. Então, do jeito que foi aprovado 85, 95, você vai esperar completar 95 no caso dos homens, junto à tua idade e o tempo de contribuição. Né? Gente, entenda que muita fala, mas o que eu vou fazer aos 95 anos de idade? Não é isso. Estão fazendo a conta errada. Nós vamos tentar explicar aqui muito rapidamente.
55 anos de idade para o homem, 60 anos de idade para o homem e 35 anos de contribuição. Você vai somar a sua idade, 60, mais o tempo de contribuição, 35. Somando a quanto? 95. Você aposenta com integral. 60 anos com o valor integral, entendeu? Não se desespere. Tem mulher falando, pô, mas com 85 anos eu já morri. Não, calma. 50 anos para a mulher, a idade. 55 para a mulher. 55 e 30 anos de contribuição. Somando os dois, dá 85. Você aposenta com 55 anos com valor integral. É assim mesmo? É assim então, mesmo. Pronto, calma. Então é melhor do que a regra atual. Não se desespere. E também uma vitória. É uma vitória. E também não tira o direito de quem quiser se aposentar antes, né? E aceitar receber menos. Está liberado também. Também está liberado. Voz do Trabalhador faz uma pausa e volta em 1 minuto. Só tomar água e voltamos com cabeça aqui, que tem muita coisa para falar ainda. Fica aí, não desliga não. Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador, hoje recebendo o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, região, Cabeça. Nossa, eu chamo de Cabeça porque a gente é amigo. Esse menino aqui é de uma humildade sem igual, mas não chuta canela não, que o bicho é fica bravo. Fala meu nome pro povo saber. É o Josinaldo. O santo é você, prefeito da cidade. Vamos, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, Cabeça. Teve um ato no dia 29. Agora, teve, sexta-feira. Fala um pouco desse ato, qual foi o objetivo desse ato? Bom, o objetivo desse ato, esse ato foi aprovado, né, através da reunião das centrais sindicais, todas as centrais, aprovaram que tivesse protesto no Brasil inteiro contra o pacote da maldade, contra as medidas provisórias, né, que nós acabamos de falar aqui. E o nosso sindicato fez algumas paralisações, o Sindicato Metalúrgico parou mais ou menos 4.000 trabalhadores no dia 29, na região de Itapejica, onde pega Bolém, Continental, Micore, Adina
e também Bom Sucesso, a Tower, Cumbica, a Steel Hall, enfim, juntando aí essas 7 empresas, por volta de 4 mil trabalhadores. Isso teve no Brasil inteiro, né? Aqui em Guarulhos também teve protesto dos motoristas e cobradores de ônibus, logo na madrugada, contra as medidas provisórias. São Bernardo teve, Osasco teve uma grande mobilização, enfim, no Brasil inteiro teve isso, porque se a sociedade, se o movimento sindical não fizesse esses protestos, o governo vai achar que nós estamos aceitando tá tudo lindo, né? O pacote da maldade. Né? Então foi importante, deu repercussão nacional, mas aquilo que a gente sempre fala, não adianta só protestar na base, é preciso fazer a pressão em Brasília, porque é lá que é votado os projetos. Então essa cobrança, isso é muito importante. Nós temos a fala do nosso presidente, o José Pereira dos Santos Pereira. Carlos, dá para soltar um pouco da fala do nosso presidente aí, neste ato do dia 29? Solta para a gente ouvir aí. Estamos no bairro do Itapejica, onde aconteceram hoje 2 assembleias importantes. Uma envolvendo funcionários da Bornem, da Maxion, ex-Bornem, da Dina, da Umicod e também da FW Cobertec. E outra aqui na empresa Continental. É o Dia Nacional de Luta. Ao meu lado, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos da Região, José Pereira dos Santos. Pereira, como você analisou esse Dia Nacional e essa ação do sindicato, não só aqui no Itapejica, mas em outras regiões de Guarulhos? Eu acho que foi muito positivo, até pela afeição e o apoio dos trabalhadores. Os trabalhadores estão querendo mudança, estão querendo participar. Fica o recado para os governantes desse país, né? Desde o prefeito até chegar o presidente da República. Fica aí o recado, ou eles governem o Brasil para os brasileiros, ou nós vamos ter um dia nacional de paralisação. Foi aprovado isso em todas as assembleias e eu achei muito importante e vamos continuar a nossa luta na porta de fábrica, a nossa orientação ao trabalhador, porque o Brasil precisa realmente de governo que olha para ele. E nós precisamos governar o país para o brasileiro e não governar para os estrangeiros. Pereira, qual a sua opinião sobre esse pacote fiscal do governo, a questão da terceirização das medidas provisórias 664 e 665? Esse governo está perdido, o governo não sabe o que está fazendo. O governo que assume o governo, sem um planejamento de governo, acontece isso. Mentiu para o povo para poder ganhar a eleição, agora aumenta tudo e vem com um pacote da maldade, um pacote que tira direito dos trabalhadores e que traz mais encargo para a indústria. A indústria desse país já está morrendo. E se morre a indústria, acaba com os empregos. Então nós precisamos defender a indústria para ter mais emprego e emprego de qualidade. É isso que nós precisamos ter. Já há alguma previsão sobre essa paralisação geral futura? As centrais sindicais estão se organizando, provavelmente nós vamos ter aí no mês de junho uma paralisação total, um dia nacional de luta, e eu acredito que o povo brasileiro vai parar, porque o povo não aguenta mais o descaso nesse país. Os professores já estão aí há mais de 70 dias de greve e os governos não negociam. Os governos que a categoria que deveria ser mais apoiada nesse país é a categoria que é mais judiada, que são os professores. Né? Então eu acho que nós precisamos investir na educação, mas em vez de nós investir na educação, os governos colocam a polícia para bater em professor. Em vez de dar suporte para a polícia, para trabalhar junto com o professor, para dar uma boa educação, para ter uma boa segurança no país, eles colocam um contra o outro. Então esses governantes não estão governando o país, estão destruindo o país, na verdade, porque esquecem de investir na educação dos nossos filhos. Aí, gente, se nós temos uma história que o sindicato sempre foi responsável pelas grandes mobilizações populares nesse país, razão pela qual o país não está pior, porque tinha gente cobrando, e essas pessoas estavam cobrando, são sindicatos, principalmente sindicatos metalúrgicos, a força sindical, cobrando o direito dos trabalhadores que hoje estão sendo retirados. É importante que você também participe, que você também proteste, vá para as redes sociais, mas proteste de uma forma democrática, ordeira, sem vandalismo, sem bandidismo, porque aí vai descredenciar tudo aquilo que você está reivindicando que possa melhorar nosso país, sem bandalheira. Mas é preciso cobrar e mostrar insatisfação de tudo que está acontecendo nesse país. Falar em acontecer nesse país, nós estamos vivendo um momento muito complicado nesse país. Ainda vou insistir na conversão sobre esse assunto, mas é um assunto que não se esgota facilmente, não. Terceirização. A terceirização no Brasil, ela precisa ser regulamentada. O que é regulamentar a terceirização? É regulamentar aonde já existe. Citei alguns exemplos no passado, que por exemplo, dentro de uma empresa metalúrgica, é a jardinagem, é a portaria, a segurança, é o restaurante, é a limpeza, alguns setores que hoje já existem, né? Não de hoje, já existe desde
20 anos atrás já existe, né, a terceirização, onde já existe. Porém, regulamentar esse setor vai ajudar os trabalhadores que já são terceirizados, que é em torno de 13 milhões de trabalhadores no Brasil são terceirizados. Legalizando eles vão poder usufruir das convenções coletivas da categoria preponderante, que é, no caso que eu citei, a metalúrgica. Então, o cara que está lá na portaria, na limpeza, no restaurante, legalizar eles é poder dizer, olha, você vai poder ter direito à convenção coletiva dos metalúrgicos, ou a dos bancários, se for num banco, ou a dos químicos, se for numa empresa química. Ou seja, na categoria mãe, na categoria preponderante. Agora, isso não quer dizer que legalizar esse setor que já existe e estamos a favor da terceirização na atividade fim. Não, o que é atividade fim? É quem trabalha lá na produção daquele produto final. Eu vou dar um exemplo aqui, a empresa que faz o copo, quem trabalha na linha de produção que faz o copo, não pode ser terceirizado, porque é quem coloca a mão na mão de obra final. Não somos a favor de terceirização na atividade fim, que é quase 40 milhões de trabalhadores nesse país. Então não dá para a gente aceitar, né, a terceirização da atividade fim, porque nós vamos precarizar. Porque se você chegar em qualquer empresa e perguntar para um trabalhador terceirizado se ele quer ser efetivado pela empresa mãe, ele vai querer. Você perguntar para o cara que é da empresa mãe se ele quer ser terceirizado, ele fala que não. Não. Porque ele já sabe que o salário é menor, os benefícios são menos, as condições de trabalho é pior, porque o cara trabalha uma jornada maior, ele tem muito mais problemas de saúde, porque não tem o amparo legal das convenções. Trabalhistas, nesse caso do terceirizado, a luta da terceirização, pelo que eu estou entendendo, é para que esse trabalhador tenha as suas garantias trabalhistas. É porque eu vou dar um exemplo. A maioria das empresas terceirizadas, elas somem e mandam o trabalhador ir para a justiça. O vigilante passa muito por isso. Fica perdido. O vigilante, quando sai do posto de trabalho, a empresa some e os vigilantes vão para a justiça, às vezes nem tem mais a quem recorrer porque a empresa deixou de existir. Entendi. Então, se for legalizado a terceirização, fica retido já 4% da folha de pagamento dessa terceira, entendi, com a empresa mãe, que é a contratante, para, no caso do trabalhador ser demitido, aqueles 4% é um fundo que fica de reserva. Já se a empresa sumir, a empresa contratada ser a corresponsável com aquele dinheiro e já ajudar a pagar o trabalhador. Então isso é bom. Legalizar onde já existe é bom para os trabalhadores. Certo. Agora, porém, na atividade fim não podemos ser a favor, porque nós vamos estar prejudicando aí mais de 30 milhões de trabalhadores que são da atividade fim, ou seja, da empresa preponderante, da categoria mãe. Então nós não podemos. E como é que está a terceirização em Brasília? Bom, em que estágio que ela está? Teve o mesmo debate, o mesmo embate, a mesma luta, pressão na Câmara dos Deputados, né, no Congresso. E nós estivemos lá também. Estivemos lá, fomos contra, tá, a terceirização. Os metalúrgicos de Guarulhos é contra a terceirização na atividade fim e nós estivemos em Brasília dando a nossa opinião. E nas bases, no dia 30 de março, fizemos várias mobilizações em Guarulhos contra a terceirização. E no dia 7 de abril foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, os sindicatos metalúrgicos, uma semana antes de ser aprovado na Câmara, estava parando suas bases. Coisas que o movimento sindical, no geral, em sua grande maioria, só veio fazer algum protesto depois que foi aprovado na Câmara. E aí fica o meu protesto aqui. Eles deveriam ter feito protesto também antes. Tá? Também antes. E aí eu não estou falando, eu não estou falando de central A ou B, estou falando do movimento sindical. Tinha que ter pressão antes, e só foi feito depois que é aprovado na Câmara. No Senado também não foi aprovado ainda, estou confundindo com a pacote da maldade. No Senado a terceirização não passou ainda. O Renan, que é o presidente do Senado, falou que é contra aprovar da forma que foi aprovado na Câmara. Ele entende que tem que defender algumas emendas para proteger a atividade fim. Espero que os senadores que eu citei aqui, como Paulo Paim, como o Cristóvão e outros senadores que votaram a favor dos trabalhadores, façam o debate lá e nós vamos estar lá também no Senado contra a terceirização, porque ela passou só na Câmara dos Deputados. Agora vamos lá, vamos detalhar isso aí. Vamos supor que no Senado seja retirada a atividade fim, dê ao trabalhador terceirizado a garantia dos seus direitos trabalhistas, ponto, e retira a atividade fim.
vai ter que voltar. Volta para a Câmara. Para a Câmara. Volta para a Câmara dos Deputados. E lá eles podem rejeitar também a emenda do Pode, Senado. pode. Então vai ficar nessa... Ela pode ser aprovada no Senado igual aprovou na Câmara. Se ela sofrer emenda no Senado, volta para a Câmara. Pode ter uma nova votação. Que também pode ter uma outra emenda. Lá na Câmara começa toda a discussão de novo. Só que esse projeto da terceirização, quanto mais demorar, para nós é melhor. Então não tem pressa. Vai enfraquecendo, né? Vai enfraquecendo, não precisa de pressa de ser votado no Senado. Então quanto mais enrolar lá no Senado... Dá tempo de discutir, dá tempo de discutir, dá tempo uma negociação. Dá tempo de pressionar, do movimento sindical pressionar suas bases, também pressionar lá em Brasília, para não ser aprovado. Então, eu quero que o Renan engavete mesmo lá. Quanto mais demorar, para nós, melhor. Vamos esperar que o Renan engavete, porque a força, a briga dentro do partido que você citou aqui, que está no governo, dentro do PMDB, está entre Renan Calheiros, está entre o presidente da Câmara, está entre Eduardo Cunha e está entre o vice-presidente do nosso país. Então a briga está os três ali. Espero que ele, para medir força, vai engavetar isso aí. Vamos torcer que ele engavete isso aí. Que dê garantia para quem é terceirizado, mas que não tire as garantias conquistadas para aquele que é da atividade fim. Obrigado, Cabeça. Obrigado. Quero aqui, em nome do presidente Pereira, da diretoria dos metalúrgicos, nossos trabalhadores da base, toda a categoria metalúrgica, agradecer aqui mais uma vez o espaço e dizer que a nossa posição enquanto sindicatos metalúrgicos é a mesma desde lá de março. É contra a terceirização, é contra o pacote da maldade. Vamos para a rua, é contra o governo se tirar direito dos trabalhadores como estão tirando. Independente do governo, esse sindicato tem posição. Sou seu fã. Obrigado, cara. De verdade. Valeu, um abraço a todos. A você de casa, nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um bom final de semana a todos e até o próximo programa Voz do Trabalhador. Fique com Deus.